Gente, quem tá com o microfone aberto, fecha para mim, por favor. Fechou? Vocês estão me ouvindo bom ou o som tá muito baixo? Tá bom? Eu coloquei a aula para ser gravada, então qualquer dúvida vocês vão poder assistir depois. As faltas que não forem justificadas e aceitável pela gente, pela administração, não vai contar como presença. E lembrando que o curso é duradouro de 12 horas. Então, o que a gente achou? Por prudência, porque estava ficando cansativo ir um sábado chegar às 7 da manhã e sair 7 da noite. Vamos dividir a parte teórica aqui com vocês. Vou conversar com vocês a respeito disso. E aí, depois, vamos fazer a prática. A prática é bem provável que vai acontecer em Betim. Vamos ver também o que vai ser o contexto. E aí, a gente vai divulgar para vocês. No entanto, a prática está marcada para 10 de outubro, mas pode ser que a gente não consiga completar o cronograma com vocês, tá bom? Alguma dúvida a respeito? É dia 8 de outubro, Samara. Dia 8? Ok. Só vou mandar o link para a irmã aqui, que ela disse que não está conseguindo entrar. Ana, quem for entrando, só dá um oizinho para mim no chat, só para mim saber quem entrou depois. Gente, bom, vamos por ordem. Vocês me apresentam o nome de vocês, a comum de vocês, só para me conhecer vocês, para me decorar mais ou menos de onde vocês são. E aí depois eu vou falar para vocês o restante dos irmãos dos outros setores. Por alto, eu já vou deixar para vocês que no setor centro, a irmã Sandra, não sei se vocês conhecem, ela faz comuna central, ela está de apoio no SESMIT. No setor São Luís, a gente está com o Alan e com a irmã Maria. A irmã Maria, ela é técnica de enfermagem e o Alan é técnico de segurança do trabalho, tá bom? No setor Joatuba, estamos com a Thaisa. Se alguém conhece algum irmão ou irmã que é da área de segurança ou de saúde, vocês podem mandar para mim também. Isso para os outros setores também, tá bom? Setor centro já foi, Igarapé. Igarapé a gente tem a Lília, ela é bombeiro civil. A gente tem a Graziela, ela é técnica de enfermagem. Temos a Débora, que é técnica de segurança do trabalho. E aí, por fim, como o setor de Igarapé é muito grande, a gente está pensando em desmembrar um pouquinho o pessoal do Souza, Bonfim e tudo mais para outra equipe. Mas isso vai ser futuramente, e aí eu acompanho, eu explico vocês, né, nesses ajuntamentos que a gente vai ter. Aí vocês podem começar para mim pela irmã Alzirene. Ela pode falar para mim, se abre o microfone, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo ouvir, irmã Samara? Tô te ouvindo. Cadê você? Agora eu te vi. Tudo bem, minha querida? Tô bem, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus. Aí, só para todo mundo te conhecer, seu nome, sua comum, e aí vamos por ordem, depois a Ana Késia. Sim. Alzirene aqui do Souza, da Comum do Souza, né? Pode deixar aí. Glória a Deus. Estamos aqui. Deus preparou, senti alegria de estar com os irmãos. E é isso aí, estamos juntos. E o que eu tiver dificuldade, eu sei que a irmã vai ajudar a gente a auxiliar nessa caminhada. Deus que abençoe a todos, tá bom? Prazer.
você não, minha filha. Desativado mesmo. Ô, gente, eu acho que vai ficar muito extensivo todo mundo falar, que eu tô vendo que tá entrando mais gente. Eu vou começar a matéria, e aí depois, no final, se der tempo, a gente continua, tá? Hoje a gente vai ver combate a incêndio, e aí, se der tempo, vamos ver sinais vitais, que aí a gente corta e termina o restante na próxima aula, tá bom? A gente vai fazer, hoje vai ter a lista de presença no final, quando estivermos acabando, eu passo para vocês. Ana Paula. Ana? Oi. Orienta o pessoal para mim no grupo, quando eles mandarem mensagem aí, por favor. Ah, eu tô tentando responder aqui e eu mandei para a irmã Cláudia também agora. Não, tá bom. Até as meninas entrar. Gente, então eu vou passar para vocês combate ao incêndio primeiro. Vocês vão ver que alguém aqui já fez o curso alguma vez, sem ser comigo? Vocês vão ver que antigamente a gente fazia o curso assim, a gente focava tanto no combate quanto no atendimento. Agora a situação a gente vai focar mais em atendimento, em prestar os primeiros socorros do que combater. Vocês vão aprender a combater, mas eu quero que vocês estejam aptos e tenham total segurança em fazer os primeiros socorros e o primeiro atendimento. Porque o que mais está acontecendo é os irmãos formando, e aí na hora de atender, vocês não têm segurança. E eu preciso que vocês tenham total segurança em fazer, tá bom? Vou compartilhar o slide aqui para vocês. Quer barra da cabeça assim? Não? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Ok. Tá bom. Então, outra coisa para vocês também é que antigamente a gente não fazia a NR35 e a NR18. Por quê? Porque a gente não ia para a obra. Só que as obras hoje em dia, na verdade, a realidade sempre exigiu que tenha o departamento lá de saúde e segurança para eles. E a brigada de incêndio, ela entra na área de saúde. Então, toda vez que tiver uma obra na região de vocês, a gente sempre vai fazer uma escalinha e vai perguntar qual que é a disponibilidade de vocês, tá bom? Igual os irmãos aí que é do Souza, por aí, a gente tem lá em Medeiros a obra lá. Então, a gente sempre convoca. Então, a gente vai ter no curso a NR18 e a NR35, para depois os irmãos não precisarem vir fazer quando tiverem vontade de ajudar. Isso serve mais para os irmãos do que para as irmãs. Mas agora a gente tem ajudado bastante as irmãs indo para as obras e acompanhando a gente. Eu sempre estou presente em maioria das obras, quando é feita com antecedência e marcado. E aí, dentro do curso, eu vou falar sobre NR18 e NR35, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem parar e me chamar, tá bom? Ei, Joia. Oi? A gente aí. Aquela bagunça que ela tá mudando. Então, tá aqui, ó. Eu fiz mais longo e deu mais pequeno. Tá bom, sabonete. Vai lá olhar pra você. Só um minutinho que não quer passar. Não. Gente, só um minutinho que o slide ele travou, tá bom? Só um minutinho.
Agora deu. Porque eu acabei. Você acredita? É 14. Agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Não, agora deu Sim, certinho. Tamara. Sim. Então tá. Gente, o tema que eu vou passar para vocês, eu vou explicar um pouquinho da introdução, da história do fogo, a classe do fogo, as formas de propagações e a prevenção e os métodos de combate. Eu não vou aprofundar em todos os métodos, como eu disse, a gente vai aprender mais a combater, tá bom? Quem que foi os irmãos que fizeram o curso anterior? Levanta a mão para mim. A Elisete. Eu acho que o Vitor, a Eliane também do São João. A Carla, a Rúbia. Não, é só porque no meio eu faço algumas perguntinhas só para a gente saber, tá bom? Tá bom. Então, gente, a prevenção do combate ao incêndio é efetuar e evitar que aconteçam efeitos ou causas imediates de uma prévio acontecimento. Então, qual que é a nossa obrigação como brigadista? É a prevenção. A prevenção para que não aconteça, e se caso acontecer, a gente tem que saber o tanto que a gente pode entrar e qual situação a gente deve agir. Claro que quando todo fogo ele começa de pequeno porte. Então, cabe se a gente aumentar, a gente ir lá, abafar e tomar as medidas cabíveis, para quê? Para que ele possa acabar e não continuar. Tá bom? É uma regra básica da segurança operacional dos trabalhadores, que é a NR23, que é o combate ao incêndio, que torna obrigatório em toda empresa ter um brigadista dentro a cada quantidade de irmãos, no nosso caso são irmãos, né? Mas para a lei ela fala uma quantidade de pessoas, tá bom? A gente tem que ter uma orientação segura. Para quê? Para que quando aconteça qualquer tipo de incidente, a gente saiba controlar e que não aconteça de todo mundo apavorar e sair igual doido assim e não ver. Eu não sei se vocês ficaram sabendo do hospital que... Só um minutinho. Gente, me perdoa, tá? Porque foi dois eventos que aconteceu e me atrapalhou um pouquinho aqui, tá bom? A gente precisa de ter um controle para quê? Que não aconteça divergência na hora da saída. Então, qualquer tipo de evento que acontecer, é muito comum hoje em dia, o pessoal reclama muito do ventilador pegar fogo. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês. Já aconteceu? Não? Não. Não. O pessoal está acontecendo muito falando para a gente que o ventilador pegou fogo. E logo o ventilador da frente. Aconteceu de pegar fogo ali na frente, a gente vai lá e combate com o extintor e continua tudo normal. A gente só vai evacuar a igreja se for caso de realmente acontecer um sinistro e a gente não vai dar conta de combater e vai precisar de chamar o corpo de bombeiro, tá bom? Então, o nosso papel sempre vai ser ali combater. Se a gente não conseguiu acalmar o fogo, a gente vai chamar o corpo de bombeiro, tá bom? E aí, depois de chamar o corpo de bombeiros, eles sempre vão perguntar o que aconteceu para vocês, brigadistas, vocês vão passar a orientação e depois disso vai delegar a função para eles, tá bom? Eu estava falando para vocês que essa semana aconteceu em Patos de Minas um hospital pegar fogo. Pegou fogo porque o gás evacuou, vazou e aí alastrou para o hospital inteiro.
Então, algumas congregações nossas têm cozinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o brigadista, ele não é só para estar ali para enfeitar o culto. Isso não. Ele está ali para quê? Fazer as inspeções. A igreja tem cozinha, vai lá, olha a mangueira, se está vazando, se não está, e continua. E olha os extintores. Os extintores têm uma. Vocês já viram como se fosse um crachazinho pendurado neles? Aquilo ali é para fazer uma inspeção mensal. Todo mês vocês têm que ir lá, checar ele, ver a válvula do extintor, ver como que ele tá, se ele tá apto, se ele não tá, e assinar. Para quê? Para quando acontecer de usar ele esteja ok. Porque imagina se acontece um incidente, vocês vão apertar o extintor e não tá funcionando. Vai ficar todo mundo assim, sem saber o que tá acontecendo, né? Verdade. Então, vamos lá. Então, a gente sempre tem que manter a calma acima de tudo. Para quê? Para a gente passar confiança para outra pessoa, porque não adianta a gente chegar lá e não demonstrar confiança. É como se a gente fosse para ser atendido. Eu não sei se vocês gostam, mas quando a gente vai fazer qualquer coisa, quando a outra pessoa não demonstra confiança para a gente fica assim, olha com um olhar, tipo, será que essa pessoa sabe fazer o que ela está fazendo? Então, a gente, a todo momento, é como eu falei no início, a gente tem que saber o que a gente está fazendo para a gente demonstrar para os irmãos que a gente sabe e até mesmo para a gente. Porque se a gente fazer o curso e não conseguir atuar, a gente tem que procurar. Porque a gente que está aqui ministrando, com certeza está ministrando errado. Então, a gente precisa de melhorar. Eu falo com todo mundo, a Sandra está aqui de prova, a todo momento, que eu gosto de uma linha assim, que o que eu faço de errado, eu gosto que vocês falem comigo, eu gosto de manter contato com vocês. Por quê? Porque quando eu fiz a primeira vez, eu me senti muito só. Eu não sei, muitos irmãos falaram a mesma coisa, e eu não quero que vocês se sintam assim mais. Eu quero que vocês se sintam abraçados. Qualquer dúvida, vocês podem chamar. Eu não sei se o João Vitor entrou também ainda, mas o João Vitor está aqui também para a nossa equipe, para poder ajudar. Não sei se vocês conhecem a Estefânia. A Estefânia é do Dom Bosco, ela também faz parte, ela é da parte de segurança, mas é uma pessoa, assim, super incrível e tá ali para apoiar e ajudar vocês a todos os aspectos, tá bom? A gente sempre tem que obedecer às placas de sinalizações para quando vai fazer uma evacuação dentro da igreja ou em qualquer lugar, tá bom? Porque senão é como se a gente estivesse subindo uma escada. Ali na central, vamos dar um exemplo da central. Na central, a gente tem uma escada ali embaixo descendo para a cozinha ali. Todo mundo conhece? Sim. Imagina que aconteceu um sinistro ali embaixo, a cozinha pegou fogo e tá num ensaio regional e todo mundo tá comendo. Se a gente, na hora de subir, começar a muvuca de subir de qualquer forma da escada, todo mundo vai embaraçar e vai cair. Tudo. Pega o meu WhatsApp. Aí vocês têm que saber descer, porque a gente só sobe de um lado da escada e desce de outro. Então, geralmente, a gente desce pela direita e sobe pela esquerda. É uma escada muito pequena e muitos lugares são assim. Então, vocês têm que saber por onde desce e por onde sobe. E quem controla isso? Eu sei que na hora de uma emergência, todo mundo quer simplesmente salvar sua vida. Mas a gente está ali para fazer esse controle. Então, a gente tem que mais ou menos orientar aquela irmandade. Então, assim, não é porque a Sandra é a líder da central que a irmã Sara não vai ajudar a Sandrinha. Pelo contrário, as duas vão se unir, vão fazer união e vão fazer. A gente tem que estar preparado para quando acontecer. A gente não pode estar só preparado porque se acontecer. Porque se quando acontecer, lógico que a gente não quer que aconteça. Mas e se acontecer, a gente vai saber fazer? É igual aconteceu esse incidente lá em Goiás, acho que é Goiás. Eu não sei se todos viram. Eu pergunto, se muitos daqui tivessem lá, dos que fizeram um treinamento alguma vez, saberia fazer alguma coisa? Alguém que já fez, saberia fazer? Vocês sabem do caso? Eu não conheço o caso. O caso foi um testemunhado que foi baleado dentro da congregação.
Então, assim, a gente nunca espera acontecer com a gente, né? Acho que todo mundo aqui, o pessoal mais antigo, eu nunca esperaria isso acontecer com a gente, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado para tudo que aconteça. Tá bom? A prevenção, ela se resume apenas na existência de um equipamento ao combate de incêndio. Então, é igual eu falei para vocês, a gente precisa de fazer a extensão de todos os nossos extintores. Para quê? Para que aconteça, de acontecer alguma coisa, a gente esteja preparado para esse evento. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, vocês podem chamar, tá? Qual que é os nossos históricos? É os fenômenos naturais, que pode ser o galho caiu ou um raio caiu no estacionamento de alguma igreja e começou algum incidente, tá bom? Atritos de pedra, faíscas. Para a gente, a palha de fogo, ela é muito assim, como eu falei, a gente nunca espera, porque a gente não tem esse convívio de alguém fumar próximo da gente, né? Mas a gente pode esperar, tipo, saber lidar com a situação, tá bom? Essa aqui é a historinha, eu não vou explicar mais ou menos para vocês, não. A definição do fogo. Ele é desejável, ele é utilizado e a gente tem controle do fogo, tá? Então, o incêndio é algo indesejado, destruidor e a gente não tem controle. Então, é algo que vocês têm que ter uma maldade, porque isso vai cair na prova. Vocês têm que saber diferenciar o fogo do incêndio. Então, o incêndio, a gente não tem controle. Então, o incêndio, a gente não tem controle dele. A partir do momento que começar o incêndio, a gente tem que saber diferenciar isso também. Por quê? Porque se caso começar um incêndio, a gente tem que chamar o corpo de bombeiro o mais rápido possível e temos que ter a prevenção, tá bom? O fogo, todo incêndio começa por um fogo, tá? A gente tem que saber isso e a gente tem que saber diferenciar. A definição do fogo é uma redução química denominada por uma combustão, que produz luz e calor, tá? Então, os elementos do fogo é o combustível, que é o oxigênio, o comburente e o calor. É outra questão da prova, tá, gente? Isso vai cair na prova. O fogo, ele não existe se não tiver esses três elementos. Se eu tirar o calor, não tem fogo. Se eu tirar o oxigênio, não tem fogo, tá bom? Eu preciso que vocês decorem isso, tá? Isso também é para a vida inteira de vocês na brigada. Se vocês verem um fogo, exemplo, a cozinha. Se vocês fecharem, vai parar o gás. Se vocês fecharem o gás, o fogo vai acabar. Entendeu? Eu quero que vocês entendam isso. Ô, Célio, você quer falar alguma coisa? É que o sua mãozinha estava levantada. Então, gente, eu quero que vocês entendam isso. Esses três elementos juntos fazem pegar fogo. Se não tiver os três elementos, ele não pega fogo. Se caso acontecer algum incidente dentro da cozinha, a primeira coisa que vocês vão olhar vai ser o gás, porque o gás contém oxigênio. Fechou o gás, acabou o incêndio. Se for derivado daquilo, tá bom? Alguma dúvida? Não? Não, tranquilo. O combustível, gente, é um material de substância que produz, queima. Então, ele apresenta três tipos de estado: sólido, gasoso e líquido. O combustível, ele é o oxigênio, em proporção adequada, mais ou menos de 8%. O calor é um elemento que proporciona a reação entre o combustível e o comburente. Há casos que ocorre a combustão espontânea. Aqui, gente, é uma pirâmide que na última prova prática, essa pirâmide vai estar lá,
tá bom? Ela pergunta quais que são o elemento do fogo, que é o triângulo do fogo. É isso que eu falei para vocês, que é o combustível, comburente e calor. Gente, eu posso colocar oxigênio no lugar de comburente? Teoricamente, não, tá? Mesmo a gente sabendo que é a mesma coisa. Por quê? Porque na hora de corrigir a prova, quem tiver corrigindo a prova, quem tiver corrigindo a prova vai olhar a pirâmide. E a pirâmide ela é composta por essas três palavrinhas, tá bom? Então, às vezes, na hora a gente vai esquecer, vai falar, é oxigênio. O combustível, ele é o oxigênio, o comburente. Mas a gente tem que colocar as palavrinhas certas aqui, igual eu mostrei para vocês aqui, ó, tá bom? Eu vou mandar para vocês esse slide lá, para vocês estudarem. Mas não é algo nada assim, estudante, um bicho de sete cabeças, a gente, na hora, a gente tá ali, quem tá aqui, o Célio tá aqui, ele fez a prova com a gente, vocês vão ver que a gente tá ali, a gente tira dúvida, claro que a gente não dá a resposta, mas a gente tira dúvida, tá bom? A transformação da energia mecânica é o atrito pela falta de lubrificação entre os motores, máquinas, eixos, rodas, transmissões, que podem causar muitos incêndios. Pela transformação de energia química. Algumas coisas vocês vão ver que eu não vou explicar muito definitivamente, porque não é do nosso dia a dia, mas eu vou mais ou menos falar para vocês, tá bom? O calor ele é produzido por efeito de combinação entre os certos corpos. Dessa combinação resulta-se o desempreendimento do calor e a reação química, tá bom? Isso aqui é algo que a gente vai ver mais em reformas ou construção, tá bom? Então, é algo que é bom vocês terem conhecimento. Claro que ninguém é obrigado a fazer o curso de NR 1835, mas é algo que a gente vai ofertar durante o treinamento, como eu disse para vocês. Teve gente que entrou depois, então eu não sei se vocês escutaram. A gente vai ofertar durante o treinamento o NR 18 e NR 35. Porém, para vocês estar apto, vocês precisam de fazer uma prova. A provinha é simples e fácil, mas ninguém vai ser obrigado a fazer a prova, tá bom? A definição a tendência da eletricidade é quando o fluido condutor ele desenvolve uma temperatura e transborda-se a energia térmica, que muitas das vezes se encontra um obstáculo no caminho. Vocês já viram, muitas das vezes, a gente encostar um fiozinho com o outro, às vezes dá um choquinho, às vezes dá aquele fogão. É porque a gente encontrou um com o outro, tá bom? E aí a gente vai ver muito isso em construção e em reforma. Às vezes os irmãos falam assim, não tá tendo culto, eu vou deixar a tomada desse jeito. Mas aí vem uma criança ou um irmão e coloca a mão. A gente fala que não pode entrar as crianças dentro da obra, mas a gente sabe que de vez em quando sempre entra, né? E como a gente tem que ter prudência, a gente tenta deixar assim. E quem são os nossos olhos? A gente não tá ali para prejudicar ninguém. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo esteja bem e que aquela obra seja entregue sem nenhum obstáculo. A formação do fogo, os pontos notáveis, os pontos de fulgor, que é o combustível e a irrigação. Praticamente todos os corpos, quando submetidos à ação do calor, não sendo gasosos, terão que se qualificar assim e poderão reagir com o oxigênio do ar que se queima. Isso aqui foi o que eu expliquei para vocês lá, igual aconteceu essa semana passada de pegar fogo. Isso é quando a gente vai se encontrar os três elementos juntos, e aí, se a gente não combater, ele vai se alastrar. Vou dar o exemplo da nossa congregação. Vamos pôr. Eu acho que no São Luís tem cozinha. Tem alguém do São Luís aí? Não. Vamos pôr. Lá na central de Betim. A Sandra tá aí. A cozinha começou a pegar fogo, Sandra. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente tem que evacuar a cozinha, depois observar se tem algum vazamento de gás, fechar o gás, se tiver algum vazamento, fechar o gás, procurar o foco do incêndio à medida do possível.
para poder combater e extinguir a chama. A forma de combate, gente, para quando é oxigênio, principalmente na cozinha. O botijão, a gente está vendo claramente ali que é o botijão que está vazando. Um pano molhado, você vai pegar ele, da aula prática eu vou ensinar isso para vocês. Vocês vão pegar ele por baixo e vão colocar assim, naquela boquilha assim, da onde que sai o gás. Você sabe qual que é essa boquinha que eu tô falando para vocês? Vocês vão pôr ali, vocês vão acabar com ele, tá bom? Às vezes não adianta você pegar o extintor e jogar, não, joguei um monte de pó ali e resolvi. Não, porque o oxigênio vai continuar saindo. E na hora que o oxigênio continuar saindo, ele vai encontrar com os outros elementos e pode acontecer de uma explosão. Pontos da temperatura. O ponto de fulgor é a temperatura mínima, na qual o corpo começa a desprender dos vapores, que se inflamam em contato com a chama e afastam a chama. Aqui, ó. O primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Tá bom? Aqui é o que eu expliquei para vocês. Ela teve contato com a chama. O ponto de combustão ou inflamação é quando a temperatura mínima na qual os vapores do combustível se formam com rapidez e em qualidade suficiente ou quantidade suficiente para sustentar a queima bastante. Para isso, entra em contato. Aqui já vai ser quando acontecer, pode ser que aconteça uma explosão, tá bom? O primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. O ponto de temperatura ou irrigação é a temperatura mínima na qual os gases ou vapores desprendidos de um corpo combustível que entra em combustão apenas pelo contato. Irmã Lúcia, a irmã está de plantão? Não estou te ouvindo. Plantão. Inclusive, eu vou saidinha agora e depois eu vejo o vídeo. É isso que eu ia te falar agora, é porque eu vi no fundo, eu ia te falar, você pode sair à vontade e aí depois você vê, tá bom? É algo assim, gente, a matéria não é algo que dá para aprender vocês, é só porque a gente precisa de ter gravado mesmo que a gente deu para vocês, tá bom? Mas isso é algo que vocês podem ver depois, estudar o slide que vocês é tranquilo, tá bom? É só mais a prática, mas é tranquilo para você, tá bom? Tá bom, Com Deus Deus. abençoe. Amém. Tem mais alguém que tá no serviço? Gente, os pontos do fulgor e da irrigação. Eu vou mandar isso para vocês. Eu não vou aprofundar, porque é algo assim que a gente não vai utilizar dentro da congregação, tá bom? As classes do fogo. Isso aqui a gente vai utilizar e a gente vai saber identificar os extintores, tá bom? A gente padronizou todos os nossos extintores como ABC, então ele apaga esses 3 tipos de fogo, tá bom? O classe A é para madeira, combustível e sólido. O exemplo dele, papel, madeira e tecidos e fibras. Classe B, o fogo, gases líquidos, pastosos e inflamáveis. Exemplo, óleo, gasolina, tiner, álcool e cera. Classe C, o fogo em equipamentos eletrônicos, computadores, motores, painéis, os órgãos. A classe B é um fogo para materiais pirofólicos, que é magnésio, potássio, alumínio em pó. A gente não tem isso dentro da congregação, tá bom? A transmissão do calor, que é a condução, é a transferência de um calor de um corpo para o outro, pelo contato direto ou medida pelo meio intermediário sólido. É o que eu expliquei para vocês, olha lá.
Começa num quarto e vai indo pelo outro, pelas paredes, às vezes por uma frecha da porta que está aberto. A radiação é a transferência do calor de um corpo para o outro, mediante dos raios térmicos. Dessa maneira, é onde recebemos a luz. Aqui. A convecção é a transferência de um calor de um ponto para o outro, através da massa do ar aquecida. Quais que são as causas do incêndio? São as causas naturais, que são por fenômenos, artificiais, que são ações diretas do homem, acidentes causados pelo homem, provocados sem intenções, ou proporcional, que é origem criminosa, que tem intenção de provocá-la. Brincadeiras de criança pode levar ao incêndio. O que eu expliquei da cozinha. Velas, lamparinas, a gente não tem isso na congregação. O vazamento do gás pode levar a isso. Claro que eu falo assim, a gente não tem isso na congregação, mas muitas das vezes acontece das irmãs, ou às vezes os irmãos vão fazer alguma coisa e eles levam. Então a gente não sabe. Claro que a gente não vai proibir nada, nós não podemos proibir nada. Mas a gente tem que estar sabendo, conhecimento, por quê? Porque a gente quer a segurança dos irmãos e a nossa também. Porque se acontece algo, tudo na vida tem alguém responsável por esse algo. Eu sempre falo com a Sandra assim, Sandra, os irmãos estão subindo, falando na cabeça dela, os irmãos estão subindo lá, vocês caírem, a responsabilidade é nossa. A gente não está querendo mal, a gente quer que aquilo ali termine, quanto eles. Mas a gente precisa de zelar e cuidar do bem de cada um, tá bom? Os cigarros a gente não tem na congregação, mas a gente não sabe se às vezes vem um testemunhado, algo, e solta. Mas a gente precisa de ter esse ponto, esse olhar cauteloso ali, zeloso. As instalações inadequadas, foi o que eu expliquei para vocês, também causa. Trabalhar com soldagem. Muitas vezes nas obras acontece isso, então a gente tem que ter muito esse olhar e zelar pelos irmãos. Produtos inflamáveis. O CC Limp hoje em dia não tem os produtos inflamáveis mais, a gente fez essa troca toda. Os métodos de extinção é o oxigênio, o calor e o comburente. Se a gente tirar um deles, corta o fogo. E aí cortou o incêndio. É como eu expliquei para vocês, tá bom? É igual aqui, ó. A gente tirou o calor e cortou tudo. A forma de abafamento também funciona, que é a forma geralmente de extinção com oxigênio. Então, se a gente abafar, acabou. Então, a gente tem que ter essa maldade em saber. Eu vou fazer o abafamento, eu vou tirar o calor, eu vou combater com o extintor, o que eu vou fazer? Então, a gente tem que ter essa maldade nessa parte. O isolamento. O isolamento é também quando a gente retira algo, igual aqui. A cadeira, o oxigênio e o calor. Se a gente retirar a cadeira e isolar aquela cadeira daquele local, não vai acontecer. Os agentes dos extintores são a água, que é a ação de extinção e o esfriamento, podendo ser empregada tanto quanto no espaço líquido como gasoso. O jato compressivo, a gente ainda tem o extintor de água, mas só para treinamento com vocês, porque a gente percebeu que, com o tempo, foi criando outros tipos de extintores e juntando todos que a eficácia deles era maiores. Então, se alguma das igrejas de vocês tiver algum extintor que for BC ou água, vocês entrem em contato com os meninos ou comigo para comunicar, tá bom? A espuma a gente também não utiliza, mas a espuma é uma ação que é uma forma de abafamento e, secundariamente, de resfriamento, por utilizar a água em formação de conduzir a corrente elétrica. A espuma. O pó químico, que é o BC, que é os tais como o bicarbonato de sódio, o sulfato de alumínio, a grafite, após a especialização dos próprios para o fogo magnético sólido e potássio. Aqui, ó, o extintor, ele por dentro, gente, ele é desse jeito. Ele só tem a carcaça e tem
como se fosse aquela mangueirinha da garrafa da gente para poder puxar. Esse aqui é o extintor de CO2. Ele é diferente de todos. A gente nunca pode pegar nesse bico aqui, na mangueirinha dele, assim, porque congela. Sempre tem que pegar aqui e nessa parte daqui, tá bom? Dependendo da forma onde vocês pegarem, se vocês pegarem nesse bico aqui, vão congelar a mão de vocês. E aí dá uma queimadura. E aí machuca muito a pele. Tem gente que chega de dar aquelas bolhas na palma da mão. Então, tem uma forma correta em pegar. Esse aqui é a alça, parte de baixo. O gatilho, que é onde a gente aperta e dispara. O manômetro é onde a gente sempre vai ver se o extintor está pronto para uso ou não. Ele sempre fala, eu acho que na frente vai mostrar. Quando ele estiver vermelhinho, ele não serve para nada. Então, a gente não pode deixar ele chegar assim. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu que todos os extintores, eles vencem todos na mesma data. Então, eles vão vencer todos nesse mês de outubro agora. Então, a gente sempre vai fazer a troca, todas as igrejas juntos, tá bom? A mangueira, o bico, o agente extintor, o cilindro, essa parte vermelha. E o sifão, que é aquela parte que eu falei que parece a mangueirinha da garrafa, tá bom? Aqui, ó. O ponteiro na faixa vermelha, o extintor ele está descarregado ou sem pressão. Não tem utilidade nenhuma para utilizar ele para fazer algo. O que a gente deve fazer? Pressurizá-lo ou recarregá-lo. A gente não faz isso. A gente tem uma empresa que terceiriza esse serviço, a gente terceiriza para ela vem e faz. Então, aconteceu um incidente com o extintor, a gente precisou de disparar ele, vocês sempre vão ter contato com a gente. A brigada é uma mão de via dupla. Se a gente não tiver esse contato, vocês tiverem contato com a gente aqui e a gente não tiver contato com vocês, a gente não sabe o que está acontecendo. Não adianta a gente formar vocês e deixar vocês jogados de escanteio, porque isso não funciona. A gente tem que ter esse contato, tá bom? O ponteiro na faixa verde é quando o extintor está corretamente produzido. Então, ele está pronto para funcionar. Quando ele está na faixa amarela, é que o extintor ele está com a pressão do manômetro descalibrada. Ele precisa de fazer uma calibração. Gente, alguma dúvida até agora? Tá dando para entender? Sim. Tá sim. Sim. Tá sim, tá tranquilo. Eu vou mandar para vocês aqui no chat, de uma vez, o link da presença. E vou mandar também vocês podem preencher presença lá. E aí, depois que vocês preencherem presença, se tiver alguém menor de idade, me manda um oi no WhatsApp para mim poder mandar para vocês a autorização, tá bom? Vamos lá. O água despriorizado, a capacidade dele é de 10 litros, a média do jato dele e o tempo de descarga dele é 60 segundos, tá bom? Funcionamento e a pressão do gás é propelente e expelente à água quando o gatilho é acionado. O B e o A. A capacidade também é de 10 litros. O alcance médio do jato dele é 5 metros. Ele é descarregado também em 60 segundos. O BC, ele tem de 2, 4 e 6 quilos, tá? A média do jato dele é de... Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. A média do jato dele é de 2,5 metros e o tempo de descarga é de 25 segundos. Samara, Oi. volta só um slide aí.
Esse? Mas O de água. só lembrando pro pessoal que esse extintor, ele tem que saber até como que ele é feito o manejo dele, porque se ele for disparado diretamente naquele foco de incêndio, ele pode espalhar e causar um acidente maior. Então, ele tem que ser jogado, tem que ser jogado, tanto esse quanto o outro, o de água. Ele tem que ser jogado como se fosse espalhado, porque se ele for diretamente, ele vai causar uma explosão um pouco maior. Porque tem gente que às vezes vai direto naquele foco, faz igual quando taca a panela no fogo e joga água. Aí acontece um acidente um pouco até maior. E outra coisa, gente, a gente nunca vai em cima do fogo, a gente sempre vai embaixo do fogo e fazendo em forma de Z. Porque a gente consegue combater assim. Porque se a gente for em cima, é como a Ana falou, você vai aumentar o fogo. Exatamente, vai causar uma coisa um pouco pior. Mas como que eu falei para vocês, a gente só tem o extintor ABC em todas as igrejas, tá? Então é padrão nosso trabalhar com ABC para quê? Porque na hora ali a gente não sabe, opa, eu posso pegar esse, não, eu posso pegar aquele. O ABC ele pode ser utilizado em todas as utilidades, tá bom? Aqui é uns equipamentos que é realizado no combate. Eu não vou aprofundar muito com vocês, porque a gente não tem uso todos deles, tá? É o alarme de incêndio. Isso aqui é onde geralmente a gente guarda os EPIs. Aqui a gente tem o armário onde a gente guarda a mangueira para combate, tá? Isso aqui geralmente é onde é um espaço maior e é quando, para acontecer algum incidente grave, o corpo de bombeiro chega, ele liga a mangueira dele na continuidade da nossa, para caso a água venha acabar. Tem uma quantidade de água do hidrômetro também que circula, tá? Não vou aprofundar, tá bom? Essa aqui é a caixa. Eu não sei se vocês já viram, mas em muitos lugares nossos tem essa caixa, que é a caixa de incêndio, né? Essa não é essa daqui que a gente tem, não. A gente não vai ter foto dela, não. É onde fica o extintor. É para guardar, para que em chuva ele não estrague e ali a gente consiga identificar. É muito utilizado em estacionamento, quando a igreja ela é muito grande, nos locais abertos, tá bom? É como se fosse um abrigo. Isso, na verdade, é um abrigo. É. Isso aí. As mangueiras, os esguinchos, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês muito bem, tá? As sinalizações. As sinalizações de segurança contra o combate de incêndio e pânico. Uma coisa que eu sempre falo com vocês é que a gente tem que saber controlar o incêndio e o pânico da Irmandade. Porque quando acontece, às vezes até mesmo a gente entra em pânico. Porque nunca aconteceu e a gente não está preparado. Tem alguém do Vila Universal aí? Não? No Vila Universal, a gente tinha uma brigada de incêndio muito boa, porque quem tomava conta dessa brigada de incêndio era o irmão Jerônimo. E ele é especialista nisso, na rota de fuga. A gente vai tentar trabalhar com o irmão Jerônimo para ver se a gente consegue, porque ele traz muito para dentro da casa de oração o cenário real de como que acontece, como evacuar. Nesse encontro, quando a gente vai ter, eu vou ensinar vocês como a gente deve evacuar, como que a gente deve proceder, porque, assim, falar é fácil demais. Mas na hora de fazer, que é o problema. Isso eu falo até mesmo para mim, tá? As setinhas, é igual eu falei das escadas, gente. A escada aqui, ela geralmente tem a setinha como que funciona, como que desce, como que sobe, para onde que vai, aonde que é a saída comum, aonde que é a saída de emergência. Muitas das igrejas não têm todas essas sinalizações. E com a volta dos brigadistas, eu acho que é onde a gente vai conseguir atuar e colocar essas sinalizações em prática. Porque aí vocês vão ver, não, Samara, tá faltando isso e isso, aquilo na minha comum. Vamos providenciar? Porque às vezes eu não consigo estar em todos os comuns. Na verdade, nem se eu quisesse eu conseguiria estar. São 55 igrejas e eu acho assim, se eu congregasse uma vez no mês em cada uma, eu ia demorar um bom tempo, né? Mas assim, com a ajuda de vocês, eu acho que a gente vai conseguir colocar tudo assim, certinho. A sinalização, gente, é como o extintor deve ficar. Geralmente a gente vê só ele ali pregado na parede.
Mas o que o corpo de bombeiro exige? É que ele tenha uma pintura, que tem um quadrado de 70 por 70 vermelho, e depois ele tenha um por dentro amarelo, com a largura de 15, tá bom? Isso aí, geralmente, quem faz é quando a empresa vai instalar. Aqui, ó, tá vendo? As portas corta-fogo, mas a gente não tem essa porta corta-fogo. A gente também não tem extintor assim no chão, tá? Se tiver alguma, é porque, assim, às vezes não tá dentro do projeto, às vezes a gente não tá sabendo e a gente precisa de adequar. Todas as placas, elas fazem isso aqui no escuro. Então, se caso acabar a luz, ela vai fazer isso. Mas, mesmo assim, tem aquela lâmpada de emergência em todas as igrejas. Muitos irmãos já falaram comigo assim, Samara, eu deixo a lâmpada desligada e depois eu coloco para carregar e tiro. Não pode. Ela tem que ficar na tomada em tempo contínuo. Por quê? Porque você tirando, ela vai descarregar sozinha. Então, ela tem que ficar ali contínuo, porque quando acabar, ela já está programada para ativar. Mesmo aquela lâmpada não consome muita energia. Então, assim, é super tranquilo. Essa plaquinha aqui, geralmente tem em todas as igrejas também, que ela fala o que tem. Toda igreja que tem AVCB tem essa plaquinha, tá? Que é as normas. Se tem hidrante, se não tem, o alarme, o chuva, tudo da parte de combate a incêndio. Aqui, ó, é alguns modelos de sinalização. Do jeito que tá aqui, gente, tá tudo irregular. Tá vendo? Quando a gente coloca o extintor, tem que estar livre, não pode ter nada. Eu já vi em muitas congregações que eu fui congregar, e às vezes a gente tenta adequar junto com todo mundo, colocou o banco perto do extintor. Não pode ter o banco coladinho no extintor, tem que ter esse espaço de 70 por 70 fora do extintor. Para quê? Porque se precisar tirar ele ali na pressa, imagina, você tem que passar no meio de todo mundo para tirar aquele extintor. Então tem que ser um lugar mais livre. Tá vendo que tudo tá errado do jeito que o extintor tá? A forma correta. Tem uma altura certa que o extintor deve ser colocado. Aqui, ó. Devemos sempre definir os procedimentos e verificar os recursos disponíveis. Redefinir os procedimentos sempre que necessário. Avaliar a situação. Existe vítima? Existe queima? Aonde queimou? Quanto queimou? A gente sempre tem que estar ligado para isso. Plano de emergência, gente. A gente não tem todas as congregações. A gente tem tentado criar, mas eu acredito que a gente vai demorar um pouquinho criar por congregação. Com a criação da AVCB, o plano de fuga, que é a rota de fuga, ela já está sendo criada, né? Então, com a implantação do AVCB, a gente vai conseguir adequar todas as igrejas. Mas, assim, com a vinda da brigada, as meninas estão aqui, e eu acredito que tem melhorado. Não tem problema não, viu, Ana? Tem melhorado bastante. Porque antigamente a gente não preenchia nada. A gente só tava ali, assim. A gente tava, mas a gente não tava. Muito real para vocês. Por quê? Vocês vão ver que comigo e Stefane, a gente tem cobrado muito papel. Ai, vocês preencheram o checklist, vocês preencheram a ordem de serviço, vocês fizeram isso. Por quê? Porque não adianta ter nada a vocês e eu e a Irmandade estar ali presente e a gente não tiver como provar que a gente está presente. Então, a gente precisa demais dar conta de vocês ali com a gente, preenchendo. Se aconteceu algum incidente, vocês precisam de preencher a ficha de sinistro. Vocês vão ver, na próxima aula eu vou mostrar para vocês que tem um caderninho novo, bonitinho, com checklist, com a ficha de sinistro, com tudo isso. E não é difícil. É algo assim muito simples e fácil de fazer. Depois eu vou mostrar ele para vocês. E aí o plano de abandono vai ser passado por comum, tá bom? Então, por comum vai ser passado ali a rota de fuga, tá? Então, aqui, ó, quem é a responsabilidade da rota de fuga? É da gerência ela planejar. E aí, se houver um técnico de segurança, ele faz juntamente
ou outros que tiverem esse conhecimento, e os colaboradores que são nós, a Irmandade, a gente atende os procedimentos, pratica e exercita simulados. É igual eu dei o exemplo do irmão Jerônimo, lá, ele praticava muito, e eu quero muito praticar com vocês. Mas para me praticar com vocês essa realidade, eu preciso de ter vocês perto. Existe, gente, 4 grupos dos setores. Então, quando vocês fazerem a prova, eu vou passar para vocês o link para vocês entrar. Às vezes, assim, tem gente, irmãos que não gostam de ficar nos grupos, mas a minha comunicação com vocês é no grupo. Então, assim, às vezes eu vou passar alguma coisa, vocês querem me perguntar alguma coisa, vocês me perguntam lá. Respondo as minhas mensagens de acordo com o possível. Mas, assim, nem sempre eu estou presente lá, mas no grupo sempre estou ali para dar um apoio para vocês, tá bom? E a gente precisa de praticar a rotina de abandono das áreas. E eu acredito que a gente deve fazer isso de comum por comum, porque, como eu expliquei, cada um é uma realidade, cada um uma forma diferente. Os avisos sonoros, que é um sinal de alerta que indica quando está acontecendo aquela coisa, um incidente. A rota de fuga, ela tem que ser bem planejada, tem que ter placa de sinalização, senão não adianta, e tem que ter um ponto de encontro em todo o local. Equipamentos de salvamento. A equipe é construída por um colaborador treinado na preparação de socorros e orientação às vítimas, que passam a ser envolvidas por emergência diversas no local de trabalho. A equipe devidamente treina e utiliza recursos de segurança disponibilizado pela empresa. Como proceder? Pare o que estiver executando. Se possível, desligue a máquina ou aparelho que estiver usando. Feche o gás ou qualquer chama que esteja aberta. Ao sair, feche as portas, janela, não as tranque. Desobstrua as passagens, caso necessário. Dirija-se à saída indicada. Mantenha uma fila e aguarde distância, segurando o colaborador na frente. Movimente-se de modo rápido e ordeio. Não corra. Mantenha-se sempre a calma e mantenha-se em grupo após a saída, para facilitar a conferência. Gente, quando a gente fala assim, não corre, mantém sempre a calma, é igual eu falei, porque se a gente não passar a calma para os irmãos, a pessoa fala assim, nossa, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vou confiar minha vida nessa pessoa? Né? Na presença de fumaça, sempre se movimenta abaixando. Por quê? Porque não adianta a gente salvar a vida dos outros e não salvar a nossa. Eu sempre falo assim, que a gente não é herói. A gente tá ali para ajudar. Porque se a gente não ajudar e não proteger a gente em primeiro lugar, a gente não consegue manter e salvar todo mundo, tá bom? Seguir sempre as orientações do membro da ACIPA e da Brigada de Incêndio. Dirige sempre ao pronto de encontro. Eu já expliquei que não... Aqui, como que a gente deve usar o extintor, tá bom? Procure sempre aprimorar o extintor da classe combinado. Como eu já falei para vocês, a gente sempre vai ter um padrão de extintor só. Então, vocês não vão precisar de ter essa preocupação de saber, eu posso usar esse no álcool, eu posso usar esse no ventilador, eu posso usar esse lá no gás? Vocês não vão precisar de preocupar com isso. Você segure o extintor na forma de posição vertical, rompa o lacre, retire o pino de segurança, observe se a posição do vento fique a favor dele, tá, gente? Igual eu falei com vocês na hora da chama. Não adianta vocês colocarem o extintor contra o vento, porque também isso não vai ajudar vocês não vão conseguir apagar. A distância ideal para combater e girar em torno de 1 metro de sempre da chama que está acontecendo. É claro que às vezes não é ideal que você possivelmente busque chegar em torno daquela proximidade. Dirija-se sempre o jato com base ao fogo, para baixo do fogo, igual eu expliquei para vocês. Em combustíveis líquidos, o combate deve ser feito cobrindo o fogo, fazendo tipo uma nuvem do extintor e do agente.
E sempre que você fazer um combate, você sempre vai verificar se aquilo ali acabou. Porque às vezes uma chama começa o fogo novamente. Aqui, ó, tudo que eu expliquei para vocês. Vocês sempre vão pegar o extintor aqui, vão romper o lacre, vão tirar o pino, e aí vocês vão posicionar e vão apagar. Alguma dúvida, gente, em relação ao combate ao incêndio? Cadê o David? David, você tá aí? Tô aqui. Então, David, explica para mim como que a gente combate o fogo ali no caso de uma chama. Só deixa o áudio ligado. Observar o local. Observar o local. E... esqueci. Alguém ajuda ele? O Samuel tá aí. Samuel, ajuda ele, Samuel. Ixi, ninguém sabe, não, gente? Ninguém sabe, gente. Eu acabei de explicar. Meu Deus do céu. Repete a pergunta, irmã. Como, em caso de uma chama, vamos pôr assim, alguém esqueceu ali um fósforo. As irmãs da cozinha, vamos dar um exemplo. Elas acenderam e jogaram ali na grama e ali tinha uns papéis e ali começou um fogo. Como que eu apago esse fogo? Eu posso retirar o Quem tá combustível. falando? Rebeca. Você tira o combustível? Eu tiro o que der para tirar do triângulo. Ô, Sandra, cadê o extintor? Nesse caso, gente, vocês vão usar o extintor. Vocês vão pegar ele, o nosso é padrão, vocês vão fazer em forma de Z, como que eu falei para vocês. É um fogo pequeno ainda, ele não tá provocando incêndio, então tudo que começa é um fogo, não é um incêndio. Então o fogo, ele é controlável, a gente consegue controlar ele, tá bom? E aí vocês vão pegar o extintor, vão fazer em forma de Z e vão fazer de baixo, assim, bem assim, como se fosse uma raiz de uma planta, e vai apagar aquele fogo. Mas nesse caso aí, você não falou, você não explicou, né? Você tinha extintor, não. Você falou no local para poder apagar o fogo, no caso, né? E se não tivesse extintor nesse caso? Se não tivesse extintor? Isso. Aí teria que abafar, né? O fogo de uma forma com o quê? Pode. No caso. Pode deixar pra... Só um minutinho. Então tá. Então a gente fica assim. Se no caso a gente não tiver nenhum extintor no local, a gente vai fazer a forma de abafamento. É como que a Rebeca falou, a gente vai tirar um dos materiais para poder abafar, né? Claro que às vezes está um fogo assim muito alto e você não vai enfiar sua mão lá, né? A gente vai fazer a forma de abafamento. Às vezes uma toalha molhada a gente ainda consegue abafar. É a mesma coisa do oxigênio, que a gente conseguiu abafar. Tá bom? Certo. Tá vendo? Alguma dúvida, gente? Gente, como que tá aí? Vocês querem começar a ver os sinais vitais ou vocês querem deixar para a próxima aula? Tem alguém que tá com o áudio ligado. Preferem? A aula vai até 9 horas? Era até 9, né? Então, vamos começar, né? Vai, então, continua.
Vamos lá. Não tá aparecendo na minha lista de presença. Quem tá falando? Carla. Não tá aparecendo, Carla? Tá, não. Eu vou pedir a Ana para mandar no grupo, Ana. No grupo não tá indo o link. No grupo não tá indo o link, tá em aberto no chat daqui. Espera aí que eu vou mandar no grupo, só um minutinho. Acabou? Eu enviei e apaguei. Na hora que a gente preenche a lista de presença, manda o e-mail ou é depois? Como que a gente sabe se deu certo? Eles confirmam no e-mail. Chega um e-mail para vocês falando que foi enviado. Só de Samara, clicar uma dúvida. A prova, ela já envia. a prova vai ser online ou presencial? Quem tá falando? Gisele, a prova vai ser online ou presencial? Vamos ter uma provinha básica. Só um minutinho. Ah, não tem ela aqui não. Eu ia mostrar para vocês. Vamos ter uma provinha básica. Eu acho que são 6 ou 5 questões, alguma coisa assim. Depois vou confirmar para vocês. Online, ela te dá o resultado na hora. Você vai fazendo, ela vai te dando o resultado. É só para ver se todo mundo está apto para ir para a prática. E aí, depois da prática, a gente vai fazer na parte da tarde. A gente vai ver se com vocês vão ser melhor na parte da tarde ou na manhã. Ou de manhã e termina no meio da tarde. E aí, depois disso, a gente faz uma provinha, que é a provinha final, que é a que todo mundo fez. Todos os outros brigadistas fizeram essa provinha. São todas provinhas de múltipla escolha. Se eu não me engano, tem 2 questões abertas que perguntam o que é RCP e o que é o fogo, que é o triângulo do fogo, que eu perguntei vocês aí. Entendi. Tá? Então é o que vocês têm que decorar. Mas igual eu falei no começo, a gente está aqui para ajudar. A gente vai ajudar vocês. Claro que a gente não vai dar a resposta, mas a gente vai ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Os sinais vitais. O que são os sinais vitais? São as medições mais frequentes obtidas pela equipe de saúde, que é a temperatura, o pulso, a pressão arterial, a frequência respiratória e a quinta seria a dor, né? E também tem a saturação, que é muito comum da gente usar. Então, o brigadista, ele tá apto para olhar tudo isso. Então, eu escuto muito, assim, os irmãos falando assim, eu não posso olhar a pressão arterial porque os irmãos falam que o brigadista não pode olhar. Pode olhar sim, tá bom? Essas medidas são indicadas no estado de saúde devido à importância que são referências de sinais vitais. O que revela os sinais vitais? Ela indica as funções do mecanismo da hemodinâmica do corpo. Ela reflete nas informações importantes quanto o estado de saúde do cliente. É tão importante quanto manusear ou aferir os sinais vitais. Os valores de isolamento são muito valiosos. A técnica de mensuração são geralmente fáceis de aprender. A avaliação dos sinais vitais permite identificar a necessidade básica do paciente. É uma maneira rápida e eficaz. Os sinais vitais e outras medidas fisiológicas são bases para a solução dos problemas clínicos. É importante na elaboração do plano dos cuidados do cliente. Auxilia na tomada de decisões terapêuticas. Proporciona a conclusão do diagnóstico. A frequência que se avalia os sinais vitais varia de acordo com a inatividade do paciente. Então, sempre vai, gente, variar de acordo com a situação. Às vezes o irmão passou mal lá dentro da igreja porque estava muito quente. Você não vai ficar lá toda hora olhando a pressão do irmão ou a saturação, a frequência cardíaca dele. Por quê? Foi um pico. Então, você vai olhar, caiu, você vai olhar, depois você vai falar, não tá bem, vamos olhar de novo daqui uns 15 minutinhos, depois você libera ele, se ele estiver tudo tranquilo. Outra coisa muito importante,
Isso vocês, às vezes, vocês não sabem. Com a chegada da gente, a gente veio com um protocolo novo. A gente não atende os irmãos dentro do salão. Por quê? Você chama muita atenção. Se o irmão passou mal, desmaiou lá dentro, e você for atender ele lá dentro, a Irmandade vai ficar toda alvoroçada olhando para você. Você vai tirar a comunhão da Irmandade. Então, em alguns lugares foram implantadas as salas de atendimento, que foram nos 4 setores. No Vale, que é o setor Igarapé, tem a sala de atendimento. Na Central de Betim, que é o setor centro, tem a sala de atendimento. Em Joatuba, no Canaã, tem a sala de atendimento. E no Industrial São Luís tem a sala de atendimento. Nas outras igrejas, estamos olhando para fazer implantação e com a ajuda de Deus a gente vai conseguir implantar em tudo. Para quê? Aconteceu qualquer incidente, a gente não despeça a irmandade, continua a comunhão dentro da igreja. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, o irmão passou mal, o irmão infartou, o culto vai parar? O culto não vai parar, o culto vai continuar. E vocês que estão aqui atrás, vocês vão ter a sabedoria de atender e fazer todo o procedimento. Então, a gente sempre lembrando que a gente começa a atender e depois a gente chama o SAMU. Então, às vezes você está sozinho, você pega um curioso ali, um irmão que está disposto a atender, fala, irmão, chama para mim o SAMU, chama para mim o Corpo de Bombeiros. Então, vocês sempre vão ter que ter, assim, essa coisa, essa maldade de agir, vocês nunca vão atuar sozinhos, porque não consegue, a gente não consegue. Por mais experiência que a gente tenha, a gente não consegue fazer nada sozinho na área da saúde. A temperatura, gente, depois que veio a pandemia, mudou os valores de referência, tá bom? É mantida a temperatura constante em torno de 37 graus, sendo as extremidades do corpo que podem ser apresentadas em menor temperatura. O limite da temperatura que o metabolismo permite é que seja até 42 graus. Que é quando a pessoa está em 42 graus, ela tem alguma coisa. Às vezes ela está convulsionando, às vezes ela está tendo algo. Deus abençoe. E outra coisa, se a gente olhar a temperatura em vários lugares, vão dar diferença. O termômetro digital da gente, se vocês olharem no pulso, vai dar um valor. Se vocês olharem na cabeça, vai dar outro valor. Então, assim, a literatura aconselha que seja olhado aqui na testa, porque é o valor que mais aproximado da temperatura do nosso corpo. Agora, se for aquele termômetro axilar, é na axila, tá bom? A gente tem várias outras formas, mas a que a gente vai utilizar vai ser axial ou na testa, tá bom? Às vezes tem alguns irmãos que tem muito receio de querer usar, né? Que olhe na testa, mas a gente padronizou assim, tá bom? Em caso de algum incidente. Vocês vão ver que todas as comuns, o termômetro é digital. Então, vocês vão sempre olhar. Por quê? Porque é um valor que vai chegar mais à referência, tá bom? A gente não tá olhando temperatura mais para entrar, então, assim, algo que não é obrigatório mais em nenhuma das congregações nossa. Então, assim, isso foi extinto, tá bom? Só o álcool mesmo que a gente está usando. Os valores de referência, que tá normal, é de 35,5 a 36,5, tá bom? Oi, irmã. Oi. Eu posso fazer um comentário? Pode. A irmã disse assim que pode olhar na testa, né? Eu faço um curso de técnico em enfermagem e a minha professora falou que não é muito bom olhar na testa porque algum fator externo pode alterar e esquentar mais, entendeu? É melhor mesmo que olhe na axila timpânica ou na boca. Isso, mas naquele... Sabe aquele que tem um laserzinho? A gente não consegue olhar ele na axila e nem na boca. Só com aquele mesmo. Eu vou mostrar o modelo para vocês. Que a gente coloca. Que era de mais antigamente. Você sabe qual que eu tô falando? De mercúrio? Isso. Não é o de mercúrio. É o que substitui o mercúrio. Que a gente Digital. tem Esse aqui, Isso, ó, digital. Samara. Esse aqui, Samara, olha. Espera que sua Tipo imagem esse travou. aqui, ó.
tá vendo, Samara? Não, tá travada a sua imagem. A digital. E agora? Agora eu tô. Esse aqui, ó. Agora eu tô. E tem essa pontinha metálica, ó. Eu, particularmente, quem falou? Esse termômetro digital que tem a pontinha metálica que a gente olha na axila. E quem foi que falou? Foi a irmãzinha. Eu. Não foi a irmãzinha, não foi, não? Ah, Digital tá. foi O eu. comentário fui eu. Ana Késia. Vamos. Tá, Tá, Geis. Ô, Ana Kézia, eu particularmente gosto desse que a Sandra mostrou. Por quê? Ele mostra sempre um valor exato. Esse que é com laser, você pode bater 50 vezes no mesmo lugar. As 50 vezes vai dar diferente o valor. As 50 vezes vai dar um valor diferente. Então, particularmente, você pode perguntar essa professora lá do curso, ela também vai falar que o mais aconselhável, que sempre vai bater, vai ser o axial, que é esse daí. Sempre vai dar. Você pode colocar 2, 3 vezes que ele vai dar. Beleza. Tá bom? A febre moderada, ela é de 38 graus a 39. Acima de 39 graus é febre alta e muito alta acima de 40. Aqui, ó, os tipos de termômetro. O lá da congregação, que a gente tem em todos, é esse aqui. Alguns têm esse daqui, que é o que olha axial. Aqui, esse aqui, você pode bater axial nele, mas não tem como. Ele vai dar o mesmo valor que na testa. Também tem as tirinhas, que hoje em dia é muito utilizado em criança, mas a congregação a gente não tem ele, tá bom? Ou a gente vai ter desse modelo, ou a gente vai ter desse modelo. A Anvisa determinou que é proibido o uso de termômetro de mercúrio, tá bom? Então a gente não está utilizando. E toda vez que for esse aqui, vocês utilizar, sempre fazer a higienização dele, tá bom? Aqui ele fala as vias orais. Claro que não vai ter como a gente usar sempre via oral lá na congregação, porque às vezes o irmão fala, não, por mais que a gente higienizou, vai falar, não tá estéril, e realmente não tá estéril, deveria passar por um processo para ele ficar estéril novamente, tá bom? Aqui, ó, muitos irmãos falaram que na testa causava câncer, que atrapalhava alguma coisa, até mesmo o estudo. Só que foi comprovado que isso não é verdade, não causa câncer e não provoca nada, nenhum tipo de doença. Vou descer, que isso aqui é outra coisa, né, para vocês não. O pulso, que é a frequência cardíaca, é o limite palpável do fluxo do sangue percebido em vários pontos do corpo. O fluxo do sangue pelo corpo é um círculo contínuo, indicado no estado de circulatório. A frequência da pulsação é um número posicional em 1 minuto. Aonde que a gente pode palpar? Tem aqui a corticoide, tem o húmero, que é aqui no braço, bem aqui na dobrinha da gente aqui. Também tem o húmero, perto daqui do rádio da gente aqui, ó. A gente consegue usar. Geralmente, quando acontece alguma coisa com o irmão caiu, a gente sempre vai aqui. Mas hoje em dia, a gente tem o oxímetro. Não sei se todo mundo conhece, mas eu vou mostrar para vocês lá embaixo. É um aparelho pequenininho que vai no dedo. Então, ele conta, a Ana deve conhecer. Ele conta geralmente já a frequência cardíaca automaticamente, a gente não precisa de contar. Mas se caso não tiver, a gente precisar de contar, vamos fazer todo mundo comigo. Vocês põem a mão aqui no pulso, aqui, ó. Vê se vocês conseguem sentir o pulso de vocês. Sentiu? Sim. Vocês vão contar em 1 minuto no relógio quantas vezes que ele bate.
Contou? Deu aí? BPM. Ai. Mais alguém contou? 60 batidas certinho. 64 BPM. O ritmo, eu vou mostrar para vocês a referência de quanto a Ana Kézia deve saber, falar para a gente. Ana, quanto que é a referência do pulso? Conta para os meninos. 60 a 100. Então, a nossa referência sempre vai ficar, ou ela vai bater 60 ou 100. Vai bater menos, a pessoa tem alguma coisa. Vai bater mais, a pessoa também tem alguma coisa. Então, assim, o corpo da gente, ele sempre avisa. Eu sempre falo para os meninos, assim, em todo treinamento, gente, ninguém desmaia de uma hora para outra. Ela sempre te avisa que ela tá passando mal. Qualquer ser humano, ele te avisa, ele te dá um sinal que ele tem alguma coisa. Ou às vezes ele tá diferente, ou às vezes ele tá ansioso. Uma pessoa que a frequência cardíaca dela tá muito alta, ou ela tá muito ansiosa, ou às vezes ela tá passando mal. Às vezes, assim, aí ela levanta, você vê, assim, no olhar dela que ela não tá bem. Às vezes você chega perto, você escuta o coração bater, às vezes você não precisa de chegar muito assim, colado na pessoa, você escuta o coração dela bater forte. Então tem esses tipos de batimento que eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão aprender a identificar. Não é algo que vocês vão usar essa identificação com frequência, mas é algo que vocês têm que saber. É aprender sempre a olhar no pulso. Para quê? Porque se na falta do oxímetro, vocês vão saber. O aparelho de pressão também, o automático, ele também conta quantos que deu os batimentos por minuto. Então, automaticamente ali ele já mostra. Vou mostrar ele para vocês também. O ritmo, gente, é uma sequência de pulsação. O normal é que ela ocorra em intervalos iguais. Então, é o que eu expliquei para vocês. É que sempre bate. Se bateu fraco, continua batendo fraco até o final. Se bateu forte, bate forte até o final. Se bateu médio, e vai assim por diante. O forte é o regular o ritmo, que indica que os batimentos estão regulares, com uma boa força de cada movimento do batimento. O fraco irregular é que o ritmo indica o batimento regulares, com uma força precária de cada batimento. Então, tem alguma coisa acontecendo, tá bom? Irregular indica que os batimentos ocorram tanto forte como fraco durante o período de uma mensuração. Os parâmetros. Quando uma criança é lactente, o que é lactente? É quando ela nasce até os 12 meses de vida, se eu não me engano, é isso. Ela é lactente, tá bom? RN é até os 30 dias de vida, ela é um RN, mas os batimentos sempre mantêm o mesmo, que é de 80 a 140. Uma criança é de 80 a 130, uma criancinha assim, mais que tá na faixa etária de uns 12 anos, 10, por aí, ela é considerável normal até 120. Um adolescente normal de 60 a 90, um adulto de 60 a 100. Outra coisa que esses termos é decoreba também, a gente vai precisar de decorar. Eu vou mandar esse slide lá para vocês decorar. Quando a frequência cardíaca estiver menor que 60, ele está braquicardíaca. O que é isso? Ele está baixo, tá bom? Mas na hora da gente fazer a evolução lá, que é a folha de sinistro, caso aconteça, a gente precisa de usar esses nomes, que é esses nomes térmicos, tá bom? Entre 60 e 100 é nomocárdico ou eucárdico, é que o paciente está normal. Acima de 100 é taquicárdico, significa que está alto, está alterando, tá bom? Acima de 160, podendo chegar a 200, chama taquirritmia, tá bom? Alguma dúvida?
Não? Isso vocês vão precisar de decorar só na hora de colocar na folha lá, tá bom? Os fatores que influenciam no pulso. Os exercícios, a temperatura, a emoção, drogas, hemorragia, mudança posturais e distúrbios pulmonares. Pode aumentar e diminuir, tá bom? O distúrbio, ele faz que aumenta. A mudança, ele faz que aumenta e diminui, tá bom? Sentar, quando você senta ou levanta, faz que aumenta. Quando você deita, faz que diminui. A hemorragia simpática faz que suba, tá bom? As drogas, que são medicamentos, ou outros tipos, faz que sobe e diminui também, tá bom? As emoções sempre emoções de ansiedade, estímulos agudos também pode fazer que altere. A frequência respiratória. A frequência respiratória, ela... Aí o meu fone. Faz que o ser humano depende dela para sobreviver. É a capacidade de oxigênio que alcança a célula do corpo. O carbono, ele pode ser removido das células. A respiração é o mecanismo que o corpo, para promover a troca gasosa entre a atmosfera e o sangue nas células. A respiração. A ventilação é o movimento dos gases que para dentro e para fora dos pulmões. A difusão do movimento do oxigênio e de óxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias. A perfusão e o distúrbio das hernias. O pulmão e o diafragma. A expiração faz que o diafragma contrai, que move-se para baixo, e a expiração faz que o diafragma move para cima. Como que a gente... Aqui embaixo eu vou mostrar, aqui são os ritmos, igual eu expliquei, vão ser os mesmos termos. A taquipneia vai ser quando a respiração está rápida e superficial, e a hiperneia é quando há o aumento da frequência respiratória com o aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. A braquipneia é a redução do número dos movimentos respiratórios. E a apneia é a interrupção dos movimentos respiratórios por um período de tempo prolongado. A respiração suspirosa encontra nos suspiros frequentes promovidos com o desconforto. Isso aqui geralmente é quando um paciente está com dor, aí ele dá aquele suspiro e você vê aquele ar de dor nele. Como que a gente olha a frequência respiratória da gente ou do paciente? Vai ser a mesma coisa que a frequência cardíaca, vai ser um tempo de 1 minuto, porém, quando é criança, vocês podem pôr a mão no diafragma aqui, um pouco para baixo, um pouco para cima do apêndice tifoide, você põe ele aqui para cima, bem aqui em cima, não vai dar para vocês verem. Quem tá deitado? Eu vou ter que pegar um bonequinho para vocês verem aqui. Só um minutinho, que não vai dar para vocês verem eu fazendo.
Tá mostrando aí para vocês? Não. Não, Não tá mostrando? não. Uai. Não. Não. E agora? Ainda não. Sim. Mostrou. Sim, sim. Ah, tá. Tá vendo aqui onde ele tá com a mão? Sim. Quando é uma criança, às vezes, um adulto você consegue ver semelhantemente o pulmão ele indo e voltando, o diafragma indo e voltando. Agora, quando é uma criança, você pode pôr sempre a mãozinha onde tá aqui, às vezes um adolescente, você consegue contar também. Você vai contar no tempo de 1 minuto e aí você vai ver qual que vai ser a sua referência. Aqui, ó. A frequência respiratória, os minutos, para um adulto normal é de 12 a 20. Um adolescente de 16 aos 19, quando é um recém-nascido de 35 a 40, quando é um lactente que passa dos 30 dias de nascido aos 12 meses de vida, é de 30 a 50. Uma criança de 25 a 32. Isso é normal, tá bom? Eu expliquei como olhar. A pressão arterial. Gente, a pressão arterial, todos os nossos aparelhos são automáticos. Então, vocês vão colocar e vão apertar o botãozinho e eles vão falar automaticamente quanto que deu. Tá bom? Isso também na prática. Eu vou ensinar vocês como que faz. A gente só tem que saber o valor de referência. E outra coisa, gente, eu não quero ninguém falando assim, o irmão tem diabetes, o irmão tem pressão alta. Por quê? A gente não pode dar diagnóstico para ninguém. Então, às vezes, lá vocês vão ver que no kit tem um aparelhinho para olhar a glicemia capilar. Então, o que estava acontecendo? Muitos dos irmãos falam assim, exemplo, deu 200. O irmão tem diabetes, deu alto. Aquilo ali não fala se a pessoa tem diabetes ou não. Aquilo ali fala o tanto de açúcar que tem no sangue, se tá alto ou se tá baixo. Tá bom? A pressão, ela tá normal. Menor que 120 e maior que 80. Quando ela tem pré-hipertensão, aí quando a pessoa, geralmente ela fala, eu tenho pressão alta. Eu tenho isso, tenho aquilo. Então, esse vai ser para você saber o parâmetro, tá bom? Quando ela tem pré-hipertensão, é considerável normal de 120 a 139 e de 80 por 89, tá bom? Essas tabelinhas eu vou mandar para vocês, tá bom? Quando uma pessoa é hipertensiva e ela fala para você e a pressão dela dá maior que 180, e maior que 110, é uma crise hipertensiva. Então, é algo que você deve encaminhar para urgência grave, rápido, tá bom? Para atendimento. Aqui, ó. A pressão sistólica e a pressão diastólica é o que a gente sempre vai olhar. Vocês vão sempre vai perguntar assim, você vê 2 números lá, 120 por 80. 120 é a pressão sistólica e a pressão diastólica é o 80, tá bom? Não vou explicar para vocês como que a gente faz, porque isso aqui é tudo no manual. A gente não vai usar o manual. Os nossos são todos automáticos. Os locais que pode ser aferido a pressão. Pode ser aferida a pressão aqui no dorso da panturrilha. Aqui em cima, para cima do joelho, que é nessa parte da coxa. No bracinho aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, geralmente a gente usa sempre para cima do braço, que é na braquial, um pouquinho para cima aqui da braquial. A gente usa ele de referência. Mas, claro, às vezes tem tá machucado, tem algo que a gente vai olhar, a gente pode trocar e usar um desses 4 pontos. O equipamento, a pera, a braceira, o esteto, mas a gente não usa, a gente vai usar o automático, porque é mais prático e rápido. Avaliação da dor. Isso lá
Na tabela de vocês, ele não cobra. Mas sempre é importante a gente saber o tamanho da dor. Por quê? Se você precisar de chamar o SAMU, geralmente quando você fala com o médico, ele pergunta como que tá o paciente? Qual que é o grau de dor dele? Ele tá consciente? Ele não tá inconsciente? Eles fazem essa pergunta. Geralmente, quando você pergunta tanto de dor que você está sentindo, quando o paciente ele realmente está passando mal, ele não te fala uma quantidade maior. Mas geralmente, exemplo, eu estou sentindo uma dor de cabeça, estou passando mal lá, desmaiei, voltei, eu falei, eu estou com um grau de dor 10. E eu estou sorrindo, eu realmente estou com 10. Então, assim, a gente vai reavaliar e vai ver se os valores vão bater. Tem a escala, eu vou mandar para vocês também. E essa, gente, foi os valores de referência dos sinais vitais. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Então, tá bom. Então, gente, o conteúdo de hoje era isso. Na próxima quarta, a gente vai ver o restante de primeiros socorros. E aí, eu dou a provinha para vocês e acabou. Se vocês verem que tá muito prolongado, a gente vê com todo mundo, se todo mundo quer estender, mas eu acredito que ninguém queira estender. E aí a gente vai se falando. A gente fez o grupo lá, todo mundo pode mandar mensagem, pode tirar dúvida. Eu vou mandar os slides lá para vocês também, para vocês estudarem. Não esqueça de preencher a lista, tá? Porque é presença. Se não preencher, é falta e não conta o nome, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então tá bom, gente. Com Deus, paz de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Perdoem qualquer coisa aí. Hoje o dia foi, como eu disse, foi corrido. Não era para mim dar aula para vocês, porque eu não dou aula de combate a incêndio, mas foi assim. Oi. A lista de presença vai estar no grupo? Fala de novo. A lista de presença vai estar no grupo? Tá no grupo e tá no chat. Eu vou mandar no chat de novo. Se tiver alguém que vocês conhecem e não tá no grupo, gente, vocês mandem um link para eles, por favor. Vou mandar no grupo também agora. Amaro. Oi. Tá terminando, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. À vontade. Situação que aconteceu na igreja, aquele tiroteio, como que você agiria nesse momento? Você perguntou para a gente, só que a gente não sabia. E você? Eu não dei continuidade. Gente, o que aconteceu? Ninguém sabe o incerto, cada um conta uma versão. Mas a versão que a gente tem que aconteceu o seguinte, os dois estavam no banco, um atirou no outro e ele levantou e saiu. Não aconteceu no saguão, né? Só que ele foi pro saguão, o vídeo que a gente tem é que ele tá no saguão ali no banheiro no masculino, né? E aí sangrava muito. O que é o procedimento da brigada a fazer? Claro, se tiver um enfermeiro, se tiver um médico, se tiver um bombeiro civil, um bombeiro militar, claro que a gente vai delegar para ele, mas a gente vai sempre acompanhar. A gente deve estancar, né? Foi uma ferida de bala, a bala não vazou, não atravessou, então automaticamente que ia jorrar sangue. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve pegar a compressa, fazer ali a compressão daquela bala, a gente não deve tirar, a gente não pode tirar de forma alguma, a gente vai comprimir, e ali vai estancar o sangramento. Depois de você ter estancado tudo mais, você pode ficar ali segurando até o SAMU, o Corpo de Bombeiros chegar, ou você pode passar uma faixa, mas como que foi se eu não me engano, foi na barriga, um pouco para cima da lateral, assim, da costela. Então não tem como enfaixar, é mais colocar gás mesmo, comprimir. E ali você pode olhar os sinais vitais dele, pode colocar um oxímetro e manter até o final, até o Corpo de Bombeiros chegar. E
tem mais nada o que fazer. Ele estava consciente, ele conversou o tempo inteiro. Então, assim, você vai fazer o XABCDE dele, que você vai ver se tem exiguidade sanguínea muito, e tinha, você vai estancar. Depois você vai, ele tá com boa respiração, ele tá consciente, você vai conversando com ele. E não tinha muito o que fazer. Oriane, você já preencheu alguma vez? Se você já preencheu alguma vez no seu e-mail, você não consegue mais. Tem que ser em outro e-mail. Então, nesse caso, gente, a gente não tem muito o que fazer. A gente é estancar o sangramento, manter contato e tirar de dentro do saguão, igual eu falei com vocês. Imagina, se a gente deixa ele lá, dentro, lá no fundo, onde que o porteiro fica, e todo mundo vem para cima dele. O que vai acontecer? Vai todo mundo movucar em cima, não vai ter resultado e não vai acontecer nada. Né? Igual no vídeo, eles questionam, eles não pararam o culto. Mas por qual sentido eles iam parar? Eles tinham que dar um atendimento. Deram? Não deu no caso ali, né? Mas a obrigação da gente é dar o atendimento. Depois disso, o culto não tem que parar. Eu até falei com os meninos numa reunião que a gente teve, foi salve. O culto vai parar se for o cooperador, o ancião, que acontecer algo com ele. Aí vai parar e vai outro e vai continuar. Mas em consequência nenhuma, o culto deve parar. E a gente não quer que isso aconteça, né? Mais alguma dúvida, gente? Deus abençoa. Amém. Acabou? Acabou. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, terminou. Mas, Samara. Oi, pode falar. Aqui, no caso aí do testemunhado baleado, né? Uhum. Tem que pôr luva, não pode fazer o atendimento sem luva, de maneira, né? Força nenhuma, colocar luva. E se a bala fosse na perna, braço, né? Que não foi o caso dele, pode também amarrar, né? Para o sangue não continuar saindo antes. Não, isso chama torniquete, que você está falando. Antigamente a gente podia fazer o torniquete. Agora o torniquete é extremamente proibido. Por quê? Porque se eu fazer o torniquete... Não, por quê? Porque se eu fazer o torniquete, quem só pode tirar o torniquete é o médico. E até ele chegar no hospital, e se você não fazer os procedimentos corretos, ele pode correr o risco de perder o braço ou a perna. Então, o que aconteceu? Ficou proibido de fazer o torniquete, liberados em algumas exceções por alguns profissionais. A brigada de incêndio não pode fazer. Ah, tá. Tem algumas profissões que pode fazer ainda o torniquete. Eu vou até pesquisar quais são essas profissões e vou trazer na próxima aula para vocês. Mas tem essa exceção. Você colocou, você não tira mais. É esse problema. Então, você tem que ter total certeza do que você está fazendo. Uhum. É porque eu sou sei que o técnico pode. Né? Uhum. Aí, no curso que eu fiz de cuidador de idosos, tem reciclagem também, assim. Então, assim, se um idoso cai, ou acontece algum ferimento com ele, assim, também, aí não pode tirar, vamos supor assim, machucou lá com um pedaço de pau, não posso retirar aquele pau da ferida, né, até chegar no hospital. Quem pode tirar é só o médico. Sim. Mas se caso o idoso lá, ele tirou, né, na ansiedade, tirou e o sangue está esguichando, tem que amarrar. Sim. Eu, particularmente, durante o tempo inteiro que eu estou na profissão, eu nunca amarrei. Por quê? Por esse detalhe. Eu prefiro lá fazer uma compressa com um monte de gás e compressar do que amarrar. Por quê? Porque se você, a partir do momento que você amarrou, fez aquele torniquete, você tem que ter total certeza do que você está fazendo. Se você fez de uma forma errada, você pode correr o risco dele chegar no hospital e tiver que amputar o membro. E quem vai decidir isso é o médico. Então, assim, tem aquele total zelo para você fazer. Eu vou trazer a aula do torniquete para vocês. Aí tem... né? Isso, aí tem os dois, se eu não me engano, são 2 dedos para cima que você tem que fazer, tem todo aquele aspecto. Então, assim, eu sempre falo para a gente não fazer. Eu sempre faço compressa de gás, eu sempre coloco ali para vocês, sabe aquelas gazinhas pequenininhas assim, e umas que são grandes, que são cirúrgicas?
Aham. Eu coloco os dois no kit. Por quê? Porque caso de acontecer isso, você começa com a menor e depois vai colocando com a maior. Caso for um sangue arterial, ele vai esguichar. Vai voar para cima e vai horrores. E aí é outra coisa, é o aspecto que você está me falando, né? Aí a gente vai ter que ver um olhar. Quando a gente tem necessidade, a gente faz, né? Entendi. Tá? Tá, Deus abençoe. A irmã perguntou, assim, se lá na lista tem um cadastro do SIGA. Faz essa pergunta. O que é esse cadastro do SIGA? É quando você já faz algum tipo de atividade voluntária para a congregação. E aí é o apontamento de horas. Se você nunca fez, você não vai ter. Você coloca não que a gente vai te cadastrar. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? A irmã perguntou se vai ter lista de presença. Já tem. A lista de presença, vou mandar de novo. Gente, mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a chamada. Eu vou mandar o link de novo lá por aquele grupo mesmo. E vocês podem me perguntar, vocês podem me chamar lá no grupo que eu respondo vocês, tá bom? Então, gente, com Deus, Deus abençoe. E até a próxima aula. Ana Késia. Oi. Me manda um oi no WhatsApp. Tá bom, mando sim. Tá bom? Com Deus, gente. Deus abençoe a todos. Paz de Deus. Vocês me perdoem qualquer coisa, tá bom? Quem me chamou? Amém. Tem várias pessoas, vários irmãos aí, falando que não tá conseguindo acessar a lista. Eu não sei como que ela tá no grupo, mas no chat é só entrar que já vai direto pro link. Já vai direto? Eu vou entrar aqui, ó. Vai. Vou pegar de... Já 17 pessoas responderam. Mas tem gente que tá tendo dificuldade ainda. Não sei por quê. Eu vou mandar lá no grupo de novo. Aqui? Aí, ó. Mandei no grupo de novo também, mas 17 pessoas já responderam. Gente, então com Deus, viu? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Amém. E aí eu já mandei novamente lá no grupo para quem não conseguiu acessar, tá bom? Irmã, em relação à solicitação de menor de idade, Quem me perguntou? é a Rebeca de novo. Os menores de idade a gente vai resolver depois, tá bom? Vamos resolver lá na administração o que a gente vai resolver, tá? Porque só ficou central com alguns menores. Aí a gente vai resolver lá. Tá bom, certinho. Tá bom? Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.